Alô pessoal, sou o professor Pinho, coordenador das Olimpíadas Regionais de Matemática de Santa Catarina, regional, né? Hoje eu vou gravar com vocês aqui o treinamento 2 no nível 3. Então vamos começar a olhar as questões e discuti-las. Problema 1. Uma bola de futebol é feita com 32 peças de couro. 12 delas são pentágonos regulares e as outras 20 são hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos são iguais aos dos hexágonos, de forma que possam ser costurados. Cada costura une dois lados de duas dessas peças. Quantas são as costuras feitas na fabricação de uma bola de futebol? Bom, como é que nós vamos pensar sobre esse problema aqui? Aqui estão as alternativas, né? Você tem um total de 32 peças, 12 pentágonos, vamos escrever aqui, e 12 hexágonos. Então, deixa eu tirar isso aqui. Doze pentágonos e 20 hexágonos, né? 20 hexágonos. As costuras correspondem a, exatamente como está dito aqui, é você juntar dois lados desses polígonos, né? Pode ser que eu vá costurar hexágono com hexágono, hexágono com pentágono, pentágono com pentágono, a gente não sabe exatamente em princípio, a menos que a gente olhe para a bola de futebol ou faça algum outro tipo de cálculo. Mas aqui a gente sabe o seguinte, ó, vamos contar todos os lados dos pentágonos, né? Independentemente das costuras ainda, e todos os lados dos hexágonos. Então eu teria, pentágonos são 5 lados, quer dizer que eu teria 5 vezes 12, tá? E vou somar com a quantidade de lados do hexágono. Seria o total de lados independentemente como se tivesse cada pedaço cada peça descosturada, né? Ainda não costurada. 20 hexágonos vezes 6. Ora, isso me dá o quê? Me dá 60 mais 120, portanto, 180 lados. Tá? Agora, são 180 lados. No momento que eu costurar, eu vou juntar dois desses lados. Né? Então, cada dois lados vai corresponder a um, no momento que tiver costurado. Portanto, quantas vão ser as costuras? As costuras vão ser, a quantidade de costuras vai ser 180 sobre 2, que vai ser igual a 90 costuras. Que é a pergunta dele, simplesmente. Tá? Portanto, a resposta ao problema, a resposta correta é o item C, está aqui, ó, vamos marcar aqui, tá? Um comentário sobre isso, né, é a bola de futebol. Se você pensar, claro que ela tem uma flexibilidade no couro, né, e ela fica razoavelmente esférica. Na verdade, você consegue construir, para vocês que estão no nível 3, já estão, para quem estiver já estudando um pouco de geometria espacial, né, você consegue construir um poliedro, né, que tenha 12 pentágonos, faces com 12 pentágonos e faces com 20 hexágonos, né? Um total de 32 faces, portanto, né? Esse poliedro, esse número 90, vai corresponder às arestas do poliedro. Tá? Você pode calcular o número de vértices quando vocês forem estudar em geometria espacial através de uma fórmula chamada fórmula de Euler. Tá? A fórmula de Euler, isso não está aqui no problema, mas a fórmula de Euler é interessante, que diz o seguinte, ó. Ela simplesmente diz que no espaço, no caso de um poliedro, vocês têm a seguinte relação entre os vértices, as faces, o número de vértices, que eu vou chamar de V, mais o número de faces do poliedro é igual ao número de arestas mais 2. Ora, nós calculamos, nós já sabíamos desde o início que o número de faces era 32. Calculamos que ele tem 90 arestas, são as 90 costuras. Portanto, nós teríamos que V mais 32 igual a 90 mais 2, o que vai me dar V igual a 60. Portanto, esse poliedro ele tem 60 vértices, né? E é uma pergunta que não está sendo feita aqui. E uma coisa que seria interessante se calcular, mas isso eu vou deixar como problema da geometria espacial, é quantas arestas saem de cada vértice. Seria uma coisa interessante de se perguntar também. Tá? E mais uma informação para passar para vocês, né, que estão no nível 3, estão fazendo ensino médio, só para que vocês saibam, existe uma estrutura química, né,
feita de carbono. Os vértices corresponderiam aos átomos de carbono, uma estrutura química feita de carbono. 60 carbonos nessa forma desse poliedro. Tá? E variações dessa estrutura química, né? Quer dizer, não é apenas uma estrutura apenas à base de carvão, mas você pode ter alguns átomos de hidrogênio, etc. Essas substâncias são chamadas na química de fullerenos. Mas isso é uma informação apenas extra aí que eu estou falando para vocês.